Olá! Hoje eu vou falar de 5 princípios do diálogo aplicados à sua sala de aula. Quando a gente pensa em diálogo, a gente pensa em encontro e a gente acredita que educação é diálogo. Diálogo é um fluxo de palavras, é um fluxo de ideias, é o espaço entre o professor e os alunos. Entre mim e você, entre quem fala e quem ouve, e nessa troca é que a gente constrói conhecimento, é que a gente constrói educação. É por isso que a gente fala que é um encontro, diálogo tem a ver com encontro. E nessa série de estudos de caso, de professores inesquecíveis, professores nota 10 que a gente tem trazido aqui para inspirar, para você que acompanha o nosso canal, eu reuni 5 princípios que são princípios fundamentais do diálogo, que esses professores que a gente tem trazido aqui conseguiram trabalhar com isso e conseguiram trazer para a sala de aula um diálogo verdadeiro, um diálogo autêntico, no sentido mais autêntico da palavra e do termo. Primeira coisa, conseguir estabelecer um vínculo. Esse vínculo muitas vezes é um vínculo afetivo. O professor e o aluno tem que ter algum vínculo, tem que ter alguma coisa que faz aquele aluno gostar de estar naquela aula, alguma admiração, um compromisso que ele vê no professor com o aprendizado. Então, desenvolver esse vínculo. Isso a gente viu no caso do professor Osielton, o projeto Memórias Todo Mundo Tem. Ele foi buscar as memórias dos alunos com uma pergunta que serviu de motivação para formar escritores, para que eles quisessem escrever, aprender a escrever. Ele perguntou: quem foi um professor inesquecível para você? Você gostaria de escrever uma carta para ele dizendo o quanto que ele foi inesquecível? E aí ele tem toda a base do projeto Memórias Todo Mundo Tem, ele conseguiu formar escritores. O segundo princípio do diálogo que a gente viu por aqui também é a empatia. Empatia é essa capacidade da gente conseguir se colocar no lugar do outro, é da gente conseguir entender quais são os saberes que o outro me traz, que os alunos me trazem. A gente fala em conhecimentos prévios, na base, o que os alunos trazem para dentro da aula, e daí como é que eu posso estabelecer então as pontes e conectar com o que os alunos estão trazendo com o meu conteúdo. Foi o que o professor Felipe Bandoni de Ciências fez, o projeto Lua de São Jorge. Ele queria ensinar sobre astronomia para os alunos do EJA, e ele mostrou a foto da Lua ali com aquelas crateras e começou a pesquisar, e a perguntar para eles: o que vocês acham que está aqui? Por que tem essas manchas aqui na Lua? E os alunos trouxeram então as histórias de lobisomem, que na lua cheia o lobisomem aparece. Quer dizer, ele trouxe todos esses saberes tradicionais, esses conhecimentos que eles traziam da vivência deles mesmo. Não era uma coisa de história, de lenda lá longe, eles tinham vivenciado isso, muitos da zona rural. E aí ele não simplesmente falou: não, isso está tudo errado, isso não vale nada, a gente está aqui para aprender ciência. Não, pelo contrário, ele conseguiu conectar, ele estabeleceu um diálogo. Tá bom, vocês trazem essa visão, mas vamos ver o que a ciência conta pra gente, como é que a gente pode observar esse fenômeno pelo ponto de vista científico, da ciência, que até terminaram com uma vivência de observação mesmo da Lua, e aí foram recuperando. Não é que eles vão parar de acreditar no que eles já trazem na vivência. O professor de ciências vai apresentar um outro mundo, uma outra leitura, que pode fazer mais sentido para a vida urbana em São Paulo que eles estão agora. Então, e esses dois saberes podem sim conviver, não tem problema. Então isso é empatia, conseguir trazer o que o aluno está me trazendo, conseguir valorizar e colocar no centro da sala de aula o que o aluno sabe também, o que ele traz de conhecimento. Todos nós sabemos alguma coisa, e como é que a gente faz essa troca para que a gente realmente tenha um aprendizado que aconteça. Terceiro princípio fundamental do diálogo é a escuta. As pessoas gostam mais de falar do que de ouvir. Então, quando eu ofereço a minha escuta, eu crio um canal de comunicação. A professora Débora Sassiloto, a diretora da escola lá de Arthur Nogueira, tinha muito problema de indisciplina. Ela não conseguia trabalhar porque a sala dela estava sempre cheia de alunos que eram mandados para a diretoria, porque os professores não sabiam o que fazer com ela. Ela falou: nossa, eu preciso ouvir mais esses alunos, vamos criar um canal de comunicação. E aproveitando uma prática que já estava sendo trabalhada com uma professora das assembleias escolares, ela trouxe isso para a coordenação, trouxe isso para a escola toda. Então, o projeto A Vez e a Voz dos Alunos deu voz aos alunos. Isso foi tão incrível que ajudou muito na gestão da escola. Eles fizeram uma gestão ambiental da escola, reduziram o desperdício, um projeto transformador mesmo. Quarto princípio do diálogo
é a alegria. E para a gente ter diálogo, para a gente ter encontro, a gente precisa se divertir. Esse é um princípio básico do diálogo. A professora Luciane, com o projeto Jogos, Operações e Problemas de Matemática, ela traz o que a gente chamou de uma bagunça pedagógica, né? As crianças começaram a aprender a contar, aprender matemática jogando, com os jogos ali que eles próprios fizeram, com garrafa PET, com boliche e tal. E a reação dos alunos é pura alegria. Então a gente pode sim aprender brincando, aprender se divertindo, essa importância do lúdico. A alegria como centro, tem que estar no centro do diálogo, tem que estar no centro também da sua aula. O quinto e último princípio de um diálogo autêntico é conseguir perceber o contexto que os alunos estão, o que eles estão trazendo desse contexto, da realidade deles. E muitas vezes não é a nossa realidade, do professor, né, do adulto, mas que faz sentido para eles. E aí eu cito o caso do exemplo da professora Alessandra Brem, com o projeto do samba ao funk. Ela conseguiu perceber a riqueza dessa prática do funk que os alunos traziam nas letras e nas músicas e na dança, né? E aí ela pergunta, tá bom, mas o que mais que vocês sabem da música brasileira? Né? O que a história tem a ver com a música brasileira? Como é que a gente pode entender melhor os períodos históricos do Brasil com as músicas? E aí fez todo um resgate de músicas e fez uma linha do tempo e eles aprenderam muito mais. Então ela percebeu o contexto, né? Ela percebeu ali aonde que os alunos estavam, com quem que ela estava falando. E a gente só aprende quando a gente tem um contexto, que a gente possa ancorar um conhecimento novo, que aquilo possa fazer sentido. Então, esse é um projeto que foi incrível também, do samba ao funk, o professor conseguir chegar nos alunos a partir do contexto do que eles estão trazendo, desse material que eles estão trazendo. Então, 5 princípios básicos de um diálogo autêntico que você pode aplicar na sua sala de aula, recapitulando, são: primeira coisa, vínculo. Conseguir um vínculo que muitas vezes é afetivo. Estabelecer vínculo professor-aluno. Pode ser uma pergunta, pode ser uma lembrança, uma memória que vai possibilitar esse vínculo. Segunda coisa, ter empatia. Como é que é o mundo dos teus alunos? O que eles sabem? O que eles trazem? Oferecer essa empatia, se colocar no lugar do outro. Terceira coisa, oferecer uma escuta. O que esses alunos estão trazendo? Como é que eu posso ouvir melhor o que eles estão trazendo e criar esse canal de comunicação? Quarto princípio, alegria. Não existe diálogo autêntico se não tiver alegria, se não tiver diversão, se não tiver o lúdico, os jogos para trazer essa alegria. E o quinto e último princípio do diálogo, que você pode usar na sua sala de aula, é o contexto. Perceber o contexto, aonde você está, o que os alunos estão trazendo, o que eles ouvem, o que eles sabem, que programas que eles assistem, do que eles gostam, quais são os interesses dele, o que tem aí na sua região que você pode trazer para dentro da sua sala de aula. E assim a gente vai conseguir uma aula de diálogo, de encontro e muito mais eficiente, que gera muito mais aprendizado. Se você ainda não acessou o nosso canal, ainda não se inscreveu, se inscreva aqui. A cada dia um vídeo novo, a cada semana uma entrevista com um educador que está fazendo a diferença, que a gente acredita. Educar transforma e a gente precisa transformar o jeito de aprender.